Oi, pessoal do canal. Meu nome é João Vitor e eu acompanho vocês há uns 2 anos. Sempre gostei das histórias de terror que vocês contam, mas nunca imaginei que um dia eu teria a minha própria para compartilhar. O que aconteceu comigo foi tão bizarro, tão fora da curva, que até hoje eu tremo só de lembrar. Eu vi o lobisomem. E não foi em qualquer época. Foi na Quaresma, bem no meio daquele silêncio pesado que toma conta do interior. Se vocês quiserem usar isso no canal, fiquem à vontade. Só me avisem para eu assistir, ou talvez para eu me esconder de novo. Tudo começou em março do ano passado, 2024. Eu moro numa cidadezinha pequena no interior de Minas, daquelas onde todo mundo se conhece e as ruas ficam desertas depois das 8 da noite. Era a Quaresma, e aqui o pessoal leva isso a sério. Nada de carne, nada de festa, só reza e silêncio. Minha avó, que já morreu há uns anos, sempre dizia que a Quaresma era um tempo sagrado, mas perigoso. Segundo ela, era quando as coisas do outro mundo ficavam mais inquietas, como se o jejum e as orações mexessem com o equilíbrio entre o bem e o mal. Eu nunca levei muito a sério essas histórias de velho. Até aquele dia. Eu trabalho como entregador autônomo. Faço uns fretes com minha moto para complementar a renda. Naquela noite, era uma quarta-feira, recebi um pedido para levar um pacote até uma fazenda nos arredores da cidade. O lugar ficava a uns 15 quilômetros do centro, numa estrada de terra cheia de buracos e cercada por mato alto. O cliente pagou bem, então aceitei, mesmo sendo quase 9 da noite. Peguei o pacote, uma caixa leve, embrulhada em papel pardo, sem remetente, e saí. O céu estava escuro, sem lua, só com umas estrelas fracas piscando lá em cima. A Quaresma tem esse clima estranho, sabe? O ar fica pesado, os bichos da noite parecem mais quietos. Enquanto eu pilotava, o farol da moto cortava a escuridão e o vento frio batia no meu rosto. Eu tava com um pressentimento ruim, mas achei que era só cansaço. Afinal, era só entregar o pacote e voltar para casa. Cheguei na fazenda por volta das 9h30. Era um lugar velho com uma casa de madeira caindo aos pedaços e um curral vazio ao lado. Não tinha luz acesa, nem sinal de gente. Desci da moto, desliguei o motor e chamei. Ô de casa. Nada, silêncio total, só o barulho do vento nas árvores. Fiquei com a caixa na mão esperando, mas ninguém apareceu. Foi aí que ouvi o primeiro som. Um estalo seco, como se alguém tivesse pisado num galho. Olhei para o lado, para o mato que cercava a propriedade, mas não vi nada além de sombras. Decidi deixar o pacote na varanda e ir embora. Não ia ficar ali esperando sei lá quem no meio do nada. Mas quando subi os degraus da casa, ouvi de novo. Outro. Estalo mais perto. Meu coração deu uma acelerada. Peguei o celular para ligar a lanterna, mas a bateria estava quase zerada. Só 3%. Droga, murmurei, e apontei o feixe fraco para o mato. Foi quando eu vi os olhos. Eram 2 pontos brilhantes, amarelos refletindo a luz da lanterna. Ficaram me encarando por uns segundos, imóveis a uns 10 metros de distância. Pensei que fosse um cachorro ou uma onça, mas os olhos eram altos demais, quase na minha altura. Meu estômago gelou. Quem tá aí? Gritei, tentando soar firme. Nenhuma resposta. Os olhos piscaram uma vez e sumiram, como se a coisa tivesse se abaixado no mato. Eu não sou de correr de medo, mas ali eu senti que precisava sair rápido. Joguei o pacote na varanda, desci os degraus tropeçando e corri para a moto. Antes de ligar o motor, ouvi um som que me fez parar. Um rosnado baixo, gutural, que não parecia de bicho nenhum que eu conheço. Vinha de trás da casa. Meu sangue virou gelo. Girei a chave, a moto pegou de primeira e eu acelerei pela estrada, de terra sem olhar para trás. Mas o pesadelo estava só começando. Uns 2 quilômetros depois, a moto começou a falhar. O motor engasgava, como se tivesse algo errado com o combustível. Não agora, por favor, eu implorei, mas não adiantou. Ela morreu de vez, e eu fiquei parado no meio da estrada, com o mato alto dos 2 lados e aquele silêncio sufocante da Quaresma me engolindo.
Peguei o celular de novo, mas a bateria tinha zerado. Estava sozinho no escuro, sem chance de pedir ajuda. Foi aí que eu ouvi os passos, pesados, ritmados, vindo da direção da fazenda. Tum, tum, tum. Parecia alguém grande andando na terra batida. Meu coração estava na garganta. Peguei uma chave de fenda que eu carrego na mochila. Não era grande coisa, mas era melhor que nada, e apontei para o escuro. "Quem tá aí, aparece!" Gritei, mas minha voz saiu tremida. Os passos pararam. Silêncio de novo. Eu quase achei que tinha imaginado tudo, que era só o vento ou um bicho qualquer. Mas então eu vi a silhueta. Era alto, mais de 2 metros. Eu, acho. Estava de pé no meio da estrada, uns 20 metros à minha frente. O farol da moto estava apagado, mas as estrelas davam um contorno para aquilo. Não era humano. Os ombros eram largos demais, as pernas tortas, como se dobrassem ao contrário. E a cabeça... Meu Deus, a cabeça parecia de lobo, com orelhas pontudas e um focinho comprido. Mas o pior eram os olhos. Aqueles mesmos pontos amarelos brilhando na escuridão, me encarando fixamente. Eu não conseguia me mexer. Meu corpo inteiro travou, como se o medo tivesse me paralisado. A coisa deu um passo à frente, e eu ouvi as garras arranhando o chão. Foi quando ela abriu a boca e soltou um uivo. Um som que não era só de bicho, mas tinha algo humano misturado. Algo que parecia raiva e dor ao mesmo tempo. O uivo ecoou pela estrada, e eu juro que senti o chão tremer. Não sei de onde tirei força, mas joguei a chave de fenda na direção dela e corri pro mato. Não pensei na moto, não pensei em nada, só corri. Os galhos batiam no meu rosto, rasgavam minha roupa, mas eu não parei. Atrás de mim ouvi o barulho dela vindo atrás. Passos rápidos, galhos quebrando. Aquele rosnado baixo que parecia me caçar. Eu não olhava para trás, mas sentia que ela estava perto, quase me alcançando. Corri por uns 10 minutos até tropeçar numa raiz e cair num riacho raso. A água gelada me acordou do transe, e eu me arrastei para trás de uma pedra grande. Fiquei ali, encolhido, tentando não respirar alto. Os passos pararam. O rosnado sumiu. Por um tempo achei que ela tinha desistido. Mas então ouvi um sussurro, baixo, rouco, quase como uma voz. Quaresma. Meu coração parou. Aquilo não era só um bicho. Era algo pior. Não sei quanto tempo fiquei ali, escondido atrás daquela pedra fria e úmida, com a água gelada do riacho encharcando minhas roupas e o coração batendo tão forte que eu tinha certeza de que aquilo, ou o que quer que fosse aquilo, poderia me ouvir. O tempo parecia ter parado. Cada segundo se arrastava como se fosse uma eternidade, e eu não conseguia distinguir se tinham se passado minutos ou horas. O silêncio era sufocante, quebrado apenas pelo som da minha própria respiração, que eu tentava controlar, prendendo o ar nos pulmões até sentir o peito queimar, com medo de que até o menor suspiro denunciasse minha presença. Meu corpo tremia, não só pelo frio da água que escorria pelas minhas pernas, mas por um terror que eu nunca tinha sentido antes. Algo primal, como se cada célula do meu ser soubesse que eu estava a um passo de algo que não deveria existir. A escuridão ao meu redor era quase sólida, densa, e eu mantinha os olhos fixos na direção de onde viera o último som, esperando ver aqueles pontos amarelos brilharem de novo, esperando ouvir o rosnado ou os passos pesados que tinham me perseguido até ali. Mas nada vinha, só o silêncio, um silêncio que de tão absoluto parecia gritar. Eu não ousava me mexer. Minha mente girava em círculos tentando entender o que tinha acontecido, tentando convencer a mim mesmo de que aquilo era só imaginação. Um truque da noite, do cansaço, da Quaresma com seu peso estranho que sempre me deixava inquieto. Mas eu sabia que não era. Aqueles olhos, aquela silhueta torta, o uivo que parecia rasgar a noite, não eram coisas que a cabeça inventa. E aquele sussurro, Quaresma, ecoava na minha memória como um aviso, uma ameaça, uma promessa de que o que eu tinha visto não ia simplesmente desaparecer. Fechei os olhos por um instante, tentando me acalmar,
Mas tudo o que eu via na escuridão das minhas pálpebras eram aqueles olhos amarelos, me encarando, me julgando, me caçando. Minha mão apertava a pedra ao meu lado, os dedos cravados na superfície áspera, como se ela fosse a única coisa me ancorando à realidade, me impedindo de enlouquecer ali mesmo. O frio começou a entorpecer minhas pernas, e eu senti cãibras subindo pelos músculos, mas ainda assim não me movi. Pensei na minha avó, nas histórias que ela contava quando eu era criança, sentada na varanda com aquele rosário gasto nas mãos. Ela falava de criaturas que rondavam as noites de quaresma, almas penadas, homens que tinham feito pactos sombrios e pagavam o preço nas sombras. É um tempo de penitência, João, ela dizia, mas também de perigo. O diabo não gosta de ficar quieto quando a gente reza. Eu ria na época. Achava que eram só lorotas para assustar os netos, mas ali, encolhido naquele riacho, as palavras dela voltaram como facadas. Será que ela sabia? Será que ela tinha visto algo assim e nunca me contou? Pensei na minha mãe, que ainda morava na cidade, e no quanto ela ia ficar preocupada se eu não voltasse. Pensei na moto, abandonada na estrada, e no pacote que eu tinha deixado na varanda daquela fazenda amaldiçoada. Será que tudo isso tinha sido um plano? Será que alguém me mandou para lá de propósito? O tempo passou lento e cruel, e eu comecei a sentir o corpo endurecer, os dentes batendo de frio e medo. Minha cabeça doía, uma pressão atrás dos olhos como se o pavor tivesse se alojado ali. Então, bem devagar, um leve tom de cinza começou a se espalhar pelo céu. Era o amanhecer. Os primeiros raios de sol, tímidos e pálidos, apareceram no horizonte, cortando a escuridão como lâminas frágeis. A luz trouxe um alívio que eu não sei explicar, como se o dia pudesse apagar o que a noite tinha trazido. Só então, com as pernas trêmulas e o corpo pesado, eu tive coragem de sair do esconderijo. Levantei devagar, olhando ao redor, esperando que a qualquer momento aqueles olhos surgissem de novo entre as árvores. Mas o mato estava quieto, os pássaros começavam a cantar, e o mundo parecia voltar ao normal, ou pelo menos fingir que sim. Saí do riacho, a roupa pingando, os tênis, encharcados fazendo barulho a cada passo. Voltei para a estrada a pé, seguindo o caminho por onde tinha corrido. Com o coração ainda acelerado e os olhos atentos a qualquer movimento, o sol subia devagar, e a luz dourada iluminava a terra batida. As marcas dos meus próprios passos em pânico, mas nenhuma pegada estranha, nenhuma garra, nada que provasse o que eu tinha visto. Será que eu tinha imaginado tudo? Não, eu sabia que não. Cheguei na estrada principal e encontrei minha moto exatamente onde eu tinha deixado, tombada de lado no chão. O tanque ainda tinha combustível, as chaves ainda estavam no contato. Com as mãos tremendo, levantei a moto, montei e girei a chave. Ela pegou de primeira, o motor ronronando como se nada tivesse acontecido, como se a falha de horas atrás fosse só um pesadelo. Olhei ao redor mais uma vez, para o mato, para as árvores, para o céu que agora clareava rápido, e senti um arrepio subir pela espinha. Não tinha sinal daquela coisa, mas eu sabia que ela tinha estado ali. Acelerando pela estrada, voltei para casa o mais rápido que consegui, o vento batendo no rosto, secando o suor frio que ainda escorria da minha testa. Quando cheguei, o sol já estava alto, e a cidadezinha começava a acordar. O sino da igreja tocava, umas galinhas cacarejavam ao longe, e o cheiro de café vinha de alguma janela. Estacionei a moto na frente de casa. Entrei tropeçando, tranquei a porta com as 2 voltas da chave e puxei a tranca extra que quase nunca usava. Fui direto pro quarto, joguei as roupas molhadas no chão e me sentei na cama, encarando a parede. Passei o dia inteiro sem sair, sem abrir as cortinas, sem atender o celular que tocou umas 3 vezes. Provavelmente minha mãe ou algum cliente. Não conseguia comer, não conseguia dormir. Só fiquei lá, ouvindo o silêncio da casa, esperando que o barulho dos passos ou aquele rosnado voltasse. Mas nada aconteceu, pelo menos não naquele dia.
Depois disso, pesquisei sobre lobisomens e a quaresma, porque eu precisava entender o que tinha acontecido comigo naquela noite. Precisava encontrar alguma explicação que fizesse o medo parar de roer minhas entranhas como um bicho faminto. Eu não conseguia tirar da cabeça aqueles olhos amarelos, o uivo que parecia misturar homem e fera, e aquele sussurro rouco, quaresma, que ainda ecoava nos meus ouvidos como um aviso que eu não sabia decifrar. Então, no dia seguinte, depois de passar horas trancado em casa com as cortinas fechadas e a faca na mesinha ao lado da cama, peguei meu celular que finalmente tinha carregado e comecei a procurar. Não sabia por onde começar, mas digitei coisas como lobisomem na quaresma, lendas de Minas Gerais, criaturas da noite, qualquer coisa que pudesse me dar uma pista. Eu não sou de acreditar em superstição, nunca fui, mas depois do que vi, eu estava disposto a engolir qualquer história, por mais louca que parecesse. A internet me levou a um monte de sites, alguns cheios de besteiras sensacionalistas, mas outros com textos mais sérios, fóruns de folclore, até uns artigos de estudiosos que falavam sobre as lendas antigas do interior do Brasil. Descobri que em algumas tradições bem velhas, a quaresma não é só um tempo de jejum e oração, como a igreja prega. É também um período em que o véu entre o mundo dos vivos e o sobrenatural fica mais fino, mais frágil, como se as rezas e o silêncio abrissem portas que deveriam ficar trancadas. Li que, segundo essas lendas, os pactos com o diabo, aqueles acordos sombrios que os homens faziam em troca de riqueza, força ou poder, ganhavam uma energia especial nesse tempo. E os lobisomens, pelo que entendi, eram o resultado mais temido disso. Homens que tinham vendido a alma e, como castigo ou bênção retorcida, se transformavam em feras nas noites escuras, saindo para caçar, para saciar uma fome que não era só de carne, mas de algo mais profundo, mais maligno. Quanto mais eu lia, mais as peças pareciam se encaixar, mas também mais perguntas surgiam. Encontrei relatos de gente do interior, de cidades como a minha, falando de avistamentos estranhos na quaresma. Vultos altos nas estradas, uivos que gelavam o sangue, pegadas que não eram de bicho nem de gente. Um texto, num blog meio amador, contava a história de um fazendeiro que, no século passado, teria feito um pacto para salvar suas terras da seca, mas acabou amaldiçoado, virando uma criatura que aparecia toda quaresma para cobrar um preço que ninguém sabia qual era. Será que era isso? Será que a fazenda para onde eu levei aquele pacote tinha alguma ligação com essas histórias? Minha cabeça girava e eu comecei a me lembrar de cada detalhe daquela entrega. O pedido tinha vindo por um aplicativo, mas sem nome, só um endereço e um pagamento adiantado em dinheiro, deixado num envelope na agência onde eu pego os fretes. O pacote em si era leve, embrulhado em papel pardo, sem remetente, sem nada escrito além do destino. Na hora achei estranho, mas o dinheiro era bom, e eu não fiz perguntas. Agora, pensando nisso, um frio subia pela minha espinha. E se aquele pacote fosse parte de algo maior? Um ritual, uma oferenda, um chamado? Fui mais fundo na pesquisa já. Era tarde da noite. E o silêncio da casa parecia me engolir enquanto eu rolava as páginas no celular. Achei um livro digitalizado, bem antigo, escrito por um padre do interior de Minas no começo do século XX. Ele falava de homens-lobos que apareciam em tempos de penitência, como se o jejum da quaresma os deixasse mais famintos, mais selvagens. Dizia que essas criaturas não eram só feras, mas carregavam uma culpa humana, uma consciência torturada que as tornava ainda mais perigosas. O padre contava que em algumas vilas, as pessoas evitavam sair de casa nas noites de quaresma, trancavam portas e janelas com tábuas, penduravam alho e rosários nas entradas, porque acreditavam que os lobisomens vinham atrás de quem tinha pecado, de quem tinha algo a esconder. Eu não sou religioso, mas aquilo me fez pensar. Será que eu tinha feito algo para atrair aquilo?
Será que minha presença ali, naquela estrada, naquela entrega, tinha sido um gatilho? Aí veio a pior parte. Num fórum obscuro, um usuário anônimo postou um relato que me deixou gelado. Ele dizia que, anos atrás, tinha trabalhado como entregador numa cidade perto da minha e foi mandado levar um pacote para uma fazenda isolada, igual eu. Na volta, viu uma coisa alta, com olhos brilhantes, seguindo ele pela estrada. Ele escapou por pouco, mas nunca mais aceitou entregas para lugares assim. O que me arrepiou foi o detalhe. O pacote que ele levou também era leve, embrulhado em papel pardo, sem remetente. Coincidência? Minha mão tremia enquanto eu lia e eu quase derrubei o celular. Olhei para as janelas, para as cortinas fechadas e senti um peso no peito, como se algo me observasse do lado de fora. Será que eu tinha sido usado como isca? Será que alguém, ou algo, sabia que eu ia estar lá naquela noite, naquela estrada deserta? Pensei no cliente que fez o pedido. Quem era? Por que pagar tão bem por uma entrega tão simples? E o que tinha naquele pacote? Papel pardo não deixa ver o conteúdo, mas agora eu imaginava 1000 coisas. Um objeto amaldiçoado, um pedaço de carne para atrair a criatura, um bilhete com um nome, talvez o meu. Minha paranoia crescia, e eu comecei a me perguntar se o lobisomem tinha me deixado viver de propósito, se ele queria que eu voltasse, que eu contasse, que eu espalhasse o medo. Ou pior, se ele ainda estava me vigiando, esperando a próxima quaresma para terminar o que começou. Fechei o celular, apaguei as luzes e fiquei no escuro, ouvindo o silêncio da casa, o barulho do vento lá fora, o ranger da madeira que parecia mais alto do que nunca. Não dormi aquela noite nem a seguinte. Cada sombra na parede parecia um vulto, cada som parecia um passo. Eu não sei o que aconteceu de verdade, mas uma coisa eu sei. Aquele pacote não era só uma entrega. Era um convite, uma armadilha, uma peça num jogo que eu não entendo. E agora, toda vez que olho para a estrada que leva àquela fazenda, sinto um arrepio, como se aqueles olhos amarelos ainda estivessem lá, me esperando no escuro, até hoje. Não passo mais perto daquela estrada, nem de dia, nem de noite, nem por R$1 milhão. Só de pensar naquele trecho de terra batida, cercado pelo mato alto que balança com o vento, meu estômago embrulha e minhas mãos começam a suar frio, como se o corpo lembrasse do que a mente tenta esquecer. Eu já era de evitar lugares isolados, mas depois daquela noite, aquela estrada virou um limite invisível na minha vida. Uma linha que eu não cruzo nem em pensamento. Vivo minha rotina aqui na cidadezinha, pego meus fretes, converso com os vizinhos, como se nada tivesse mudado. Mas, por dentro eu sei que não sou mais o mesmo. E toda quaresma, quando o calendário vira e o ar fica pesado com aquele silêncio que só esse tempo traz, eu me tranco em casa, fecho as portas com chave e tranca, verifico as janelas umas 10 vezes e deixo uma faca de cozinha, daquelas grandes de cabo preto, na mesinha ao lado da cama. Não é que eu ache que uma faca vai me salvar se aquilo voltar, mas ter ela ali me dá uma ilusão de controle, uma âncora para segurar enquanto o medo tenta me engolir. Eu tento viver normal, sabe? Acordo cedo, tomo café com pão na chapa na padaria da esquina, vejo o movimento da praça onde os velhos jogam dominós e as crianças correm atrás de pipa. Mas quando a quaresma chega, tudo muda. O sino da igreja toca mais alto, as ruas ficam mais vazias e o céu parece sempre nublado, mesmo quando não tem chuva. Eu paro de pegar entregas à noite, invento desculpas pros clientes, digo que a moto tá no concerto ou que tô com dor de cabeça. Ninguém pergunta muito, ainda bem, porque eu não saberia explicar. Fico em casa, assisto TV com o volume baixo, cozinho algo simples, um macarrão com molho, um arroz com ovo, mas o tempo todo eu fico de olho na porta, nas janelas, no quintal escuro que vejo pela cortina entreaberta. Às vezes acho que ouço passos, um barulho de galho quebrando, um rosnado baixo vindo de longe, e meu coração dispara. Levanto rápido, pego a faca, fico parado no meio da sala com a respiração presa, esperando.
mas nunca é nada. Ou pelo menos eu espero que não seja. Não sei se o que eu vi era real, ou se minha mente pregou uma peça daquelas bem cruéis, dessas que te fazem duvidar de tudo que você já acreditou. Tem dias que eu tento me convencer de que foi só um delírio, uma mistura de cansaço, escuridão e histórias de avó que ficaram guardadas no fundo da cabeça. Afinal, eu estava exausto naquela noite. A moto falhando, o celular morto, o frio, a quaresma batendo no rosto. Tudo isso podia ter bagunçado meus sentidos, né? Mas aí eu fecho os olhos e vejo eles de novo. Aqueles pontos amarelos brilhando no escuro, me encarando com uma intensidade que não era de bicho, nem de gente, mas de algo que tá entre os dois. E o uivo, meu Deus, o uivo. Não era só som, era sentimento, raiva, dor, fome, tudo misturado num grito que atravessou minha alma. Como é que a mente inventa algo assim? Como é que eu sinto o cheiro de terra molhada, o peso daquele ar gelado, o tremor nas pernas, se foi tudo imaginação? Não, eu sei que não foi. Eu sei que aquilo estava lá, me olhando, me caçando, e por algum motivo que eu não entendo, me deixou vivo. Os pesadelos são o pior. Quase toda noite, desde aquele dia, eu sonho com a estrada. No sonho, eu tô pilotando a moto, o farol cortando a escuridão, e de repente ela morre, igual aconteceu. Desço, olho ao redor, e lá estão os olhos, surgindo entre as árvores, brilhando como lanternas amaldiçoadas. Às vezes a coisa vem atrás de mim, correndo com aquelas pernas tortas, as garras arranhando o chão, e eu corro até os pulmões queimarem, mas nunca chego a lugar nenhum. Outras vezes, ela só fica parada, me encarando, e eu ouço aquele sussurro, Quaresma. Enquanto o rosto dela, meio lobo, meio homem, se aproxima devagar, acordo suado, com o coração na boca, e fico horas olhando para o teto, tentando me convencer de que foi só um sonho. Mas os olhos não saem da minha cabeça. Eles estão gravados em mim como uma marca que eu não consigo apagar. Eu já pensei em contar para alguém, sabe? Para minha mãe, para o pessoal da padaria, para um padre, qualquer um que pudesse me ajudar a entender. Mas como eu explico isso sem parecer louco? Oi, eu vi um lobisomem na estrada enquanto fazia uma entrega. Eles iam rir na minha cara, ou pior, iam me olhar com pena, como se eu tivesse perdido o juízo. Então eu guardo para mim, engulo o medo, finjo que tá tudo bem. Mas na quaresma, não dá para fingir. O medo volta inteiro, trazendo junto um peso que eu não sei carregar. Eu fico imaginando se aquilo ainda tá por aí, rondando a fazenda, esperando outra vítima, outra entrega, outro idiota como eu que não sabe no que tá se metendo. Será que fui o primeiro? Será que vou ser o último? Se vocês forem contar essa história no canal, eu agradeço. Talvez colocar isso pra fora, mesmo que seja pras câmeras, me ajude a respirar um pouco mais leve. Mas só peço uma coisa, de coração. Avisem pra ninguém aceitar entregas estranhas na quaresma. Não importa o quanto paguem, não importa o quão simples pareça. Pode ser um pacote leve, embrulhado em papel pardo, sem remetente, igual o meu. Pode ser uma armadilha. Pode ser que o lobisomem esteja esperando, escondido no mato, com aqueles olhos amarelos brilhando na escuridão, pronto para caçar quem cruzar seu caminho. Eu escapei, ou acho que escapei, mas não sei se todo mundo vai ter a mesma sorte. Então, por favor, digam para as pessoas tomarem cuidado. A quaresma já é pesada demais sem isso.